Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge, o designer do jogo Nicterói. Então eu vou responder as perguntas que me foram feitas no Instagram. É do Bruno se o jogo terá atualizações constantes ou será apenas um game? Título. Bom, já tenho preparado mais ou menos uns 3 updates, 3 grandes updates. Um deles é uma DLC bem grande para poder expandir ainda mais o jogo. Não posso falar muito bem o que será para não estragar surpresa. Próxima pergunta do T. Martins. Vai ter a opção de upar os personagens, itens raros e skin? Sim, o personagem ele vai upar de uma maneira bem similar ao jogo Stardew Valley. Para quem já jogou, vai se sentir bem confortável em relação a isso. Aí vê que quanto mais você minera, mais você upa a mineração. Quanto mais árvore você corta, mais você upa a parte de cortar madeira. Quanto mais inimigo você mata, mais você upa o combate. E assim por diante. Próxima pergunta do Thiago Oliver. Jogo vai ter fim ou é infinito? Bom, para quem já jogou jogos como Terraria, por exemplo, sabe mais ou menos como vai ser o final do jogo. Depois que você mata o último boss, não tem uma tela de crédito, o jogo termina e você vai para a tela do começo. Não, você pode continuar jogando, pode fazer o que você quiser, terminar as conquistas que você não fez, explorar os lugares que você não foi, então você vai poder continuar jogando, mesmo após chegar ao fim. Próxima pergunta também do Thiago Oliver. Quando vocês vão lançar uma demo, uma teaser breve do jogo? Bom, com a campanha dando certo, talvez lá para abril ou maio, acho que já devemos ter pelo menos um beta do jogo funcionando para poder os players testarem e passarem os feedbacks do que estão achando do jogo. Próxima pergunta do Jute Silva e do Flávio Rodrigues. Quantas horas de game serão? Se você quer fazer o jogo rapidamente, eu acho que demorará pelo menos umas 20 a 30 horas, dependendo da maneira que você jogar. Se quiser completar todas as missões, explorar cada lugar, acho que deve dar umas 40 horas de jogo por aí. Vocês pretendem fazer versão mobile ou só PC mesmo, do Wilton Rodrigues? Não só dele, mas como de muitos outros. Sim, nós queremos lançar uma versão para mobile, sim. Terá uma meta na campanha de versão mobile e se ela for batida, lançaremos uma versão mobile com certeza. Ela sairá bem depois da versão de computador, de PC, mas será lançado sim. Talvez um dos problemas com a versão mobile seja o modo multiplayer. É bem mais difícil fazer um multiplayer para jogos mobile do que para jogos de PC, por exemplo. Se alguém já jogou Stardew Valley no celular, sabe que não tem modo multiplayer. E é um problema geral de vários outros programadores e de outros game devs que tem com mobile, que é o modo multiplayer. Próxima pergunta do Ponto Nemo. O jogo possui seleção de dificuldade? Ou a dificuldade vai estar nas conquistas como GTA V? O jogo não possui seleção de dificuldade. Você não pode escolher se está jogar no fácil, no difícil ou no médio. Ela vai estar uma dificuldade padrão. As dificuldades realmente estão nas conquistas. Algumas conquistas são bem mais difíceis que as outras de conseguir. Alguns bosses são bem mais difíceis. Alguns lugares são bem mais difíceis de chegar que outros. Próxima pergunta do Victor. Quando sai para Android? Para PC deve sair mais ou menos no final do ano que vem, final de 2022 ou início de 2023. Android sairá alguns meses depois disso. Não temos uma data exata, mas provavelmente vai demorar um pouco ainda. Pois a versão de Android e de iOS, a versão mobile, tem que mudar muita coisa. Tem que mudar as fontes, tem que mudar a forma de touchscreen. Tem que mudar vários aspectos do jogo que pode fazer uma diferença bem grande na gameplay. Próxima pergunta do Eik RPG. Qual está sendo o seu maior desafio? O maior desafio está sendo provavelmente a questão financeira, porque é bem caro bancar um jogo. Como eu não faço tudo sozinho, eu tenho que ter um programador para me ajudar, tem artistas, tem pessoa do som, pessoa do design também. Então eu tenho que bancar tudo isso. Eu sempre separo um pouco do dinheiro por mês, que eu separo há um bom tempo com o meu trabalho, mas é bem difícil conseguir manter isso financeiramente sustentável. É por isso que estou fazendo essa campanha. Próxima pergunta do Luiz Ardovino. Como surgiu a ideia para o projeto? Bom, eu sou formado em Relações Internacionais pela UF,
Universidade Federal Fluminense de Niterói. Eu sempre gostei de culturas diferentes e como as pessoas de diversos lugares do mundo são diferentes e ao mesmo tempo isso os faz únicas. Então eu queria passar isso para algum jogo para as pessoas poderem ver esse tipo de coisa. E queria passar culturas que não são muito focadas nos jogos, como por exemplo a cultura inca, cultura tupi, cultura mongol. Não tem muitos outros jogos com isso. Até a egípcia, tirando Assassin's Creed Origins, você não vê muitos outros jogos sobre a cultura egípcia. Você tem a fase do Egito, a fase do deserto, mas você não tem a cultura egípcia em si. A cultura chinesa, que também faz parte do jogo, em jogos chineses tem bastante, mas em outros jogos ocidentais não muito. Outro ponto é que eu queria que o jogo fosse não linear. Eu não queria um jogo que você começasse num certo ponto, tivesse que ir para outro, para outro, para outro, como por exemplo Pokémon, seguindo sempre aquela mesma história. Eu quero que o player tenha liberdade de ir para onde quiser. Se a pessoa está num canto do mapa e quer ir para o outro, você pode ir. Vai ter desafios diferentes e tem que se adaptar àquele lugar. Tudo bem, mas você pode ir. Você não precisa ficar esperando a hora certa de ir. Pegando essas ideias com coisas que eu já gosto bastante de outros jogos, como por exemplo recrutar personagens e construir sua própria base, vou acrescentando coisas ao jogo, mas deixando ele de uma forma bem compacta para que possa dar certo. Próxima pergunta do Rodrigo Salles. Qual o valor? Vou poder escolher meu nick como Binho? O valor do pacote mais básico para poder garantir a cópia do jogo será de mais ou menos R$30. Sim, o seu nick você pode escolher qual nick que você quiser e pode escolher o nome da sua base também. O nick pode ser Binho, pode ser Enrolão, se você enrola seus amigos para jogar. Nunca enrola seus amigos para jogar. Próxima pergunta do PV Peixoto. Em quanto tempo eu conseguirei atravessar o mapa dos 2 pontos mais distantes? Essa é uma boa pergunta. Você tem maneiras diferentes de conseguir se locomover pelo mapa. Você pode ir correndo, você pode ir com uma montaria, ou você pode usar os pontos de fast travel, de viagem rápida, de um ponto para o outro. Se você for correndo sem parar de um ponto para o outro, deve demorar mais ou menos uns 7 minutos para você atravessar o mapa todo, desviando de tudo. A cavalo deve dar uns 3 minutos de teleporte, você pode ir para qualquer lugar, rapidamente. Próxima pergunta do Chumelo. Qual a maior inspiração para a história do jogo? Bom, eu tenho várias inspirações para a história principal do jogo, mas o grande foco da história do jogo é a história dos personagens, os principais personagens do jogo, onde eu tento mostrar os diferentes backgrounds, diferentes situações da vida deles. Alguns deles parecem ter muito, mas na verdade tem pouco. Alguns parecem ter pouco, mas na verdade tem muito. E várias histórias diferentes de vida de cada um. Talvez dependendo de algum personagem, você pode até se achar parecido, com uma história parecida com essa pessoa. A história central do jogo, não posso contar muito para não estragar o segredo, mas vai ser legal também. Mas a história principal mesmo está por trás dos personagens. Próxima pergunta do Dan Porto. Qual o diferencial do game de vocês? Bom, no Niterói você pode fazer várias coisas. Você pode construir sua base, recrutar NPCs, você pode explorar o jogo de forma não linear, indo para qualquer lugar que você quer, pode curtir a música, pode ir pescar, pode cortar madeira, pode passear, pode fazer várias coisas que você quiser sem compromisso. Ou pode desfrutar o tempo com seus amigos, jogando em multiplayer. É um jogo que você pode jogar ao mesmo tempo fazendo missões como derrotar boss, derrotar inimigos, mas relaxar ao mesmo tempo. Não, um jogo que não é hardcore. Pode ser se você ter jogado de uma maneira diferente, mas não é o objetivo do jogo. Próxima pergunta. Como está sendo desenvolver esse jogo que aparenta ser tão incrível? PS, estou ansioso. Está sendo bem desafiador, mas ao mesmo tempo super legal, pois eu gosto muito de estudar o que eu estou fazendo. Eu gosto de pegar a história do Egito Antigo, estudar, assistir documentários, horas e horas de documentários para aprender mais sobre a história, assistir documentário e filme, mais coisas, ler sobre os Incas, sobre a mitologia deles, o mesmo sobre os Tupis, o mesmo sobre a história dos mongols, o mesmo sobre a história dos chineses. Adoro muito aprender bastante sobre isso para poder transformar isso num jogo. Também tem a parte da programação, a parte da arte, a parte dos sons, da trilha sonora, tudo isso para poder tentar fazer um jogo bem imersivo culturalmente para as pessoas. Porque as pessoas normalmente não escutam no Brasil músicas incas, música que tem a ver com o Egito. Então eu tento passar isso através da história, através da arquitetura, através do som, da música, do nome dos personagens, procurando pegar personagens históricos que realmente existiram na época
e colocar no jogo para as pessoas conhecerem mais, assim como o jogo Assassin's Creed gosta de fazer, pegar personagens que existiram e colocar na história do jogo. Estou procurando fazer o mesmo. E a última pergunta é do Abílio. O jogo terá algum tipo de customização, como auras, asas, montarias? Se sim, com ou sem status? Sim, o jogo terá customização. Terão algumas fantasias que o player pode usar e encontrar parte delas ao longo do jogo, como quem já jogou Tibia sabe como funcionam os addons mais ou menos. E também terá os costumes completos, como por exemplo o do cangaceiro e o do bandeirante, que você ganhará como recompensa na campanha. E sim, o jogo terá montarias. Montarias não terão status, assim como as outras coisas que eu acabei de falar. Apenas serão visuais. Algumas das recompensas da campanha estão sendo a mula sem cabeça e o dromedário sem cabeça, ambos de chama azul, para mostrar que o player realmente ajudou na campanha desde o início do financiamento.